Equilibrando o masculino e o feminino. O aspecto feminino é como nosso eu intuitivo. Esta é a parte mais sábia e profunda de nós mesmos. É a energia feminina que está dentro de homens e mulheres. É o aspecto receptivo, a porta aberta por meio da qual a inteligência superior do universo pode fluir. É o polo receptivo do canal. O aspecto feminino se comunica conosco pela intuição. Essas sugestões muito internas, sensações e imagens que nos chegam do lugar mais profundo do nosso eu. Se não nos damos conta conscientemente, devido às nossas atribulações diárias, o feminino nos aparece em sonhos, emoções e em sintomas e sensações no nosso corpo físico. É a fonte de sabedoria superior em nós. E se aprendemos a escutá-la atentamente, momento a momento, ela nos guiará perfeitamente. Já o aspecto masculino é ação, habilidade para fazer coisas no mundo físico, pensar, falar, mover nossos corpos, tanto no homem como na mulher. A energia masculina é a habilidade de atuar, é o polo expansivo do canal. O feminino recebe a energia criadora universal e o masculino a expressa no mundo da ação. A função verdadeira da energia masculina é a claridade absoluta, é a direção, é uma grande força originada do universo interior. Para se ter uma vida harmoniosa e criativa, é necessário ter ambas as energias interiores, a masculina e a feminina, desenvolvidas completamente e funcionando corretamente juntas. Para casar o masculino e o feminino dentro de nós, precisamos nos conhecer bem, conhecer nossas qualidades e também os nossos defeitos, nossa força e a nossa fraqueza. A natureza masculina é risco, ação, desafio, a serviço da energia feminina. A energia masculina em nós constrói uma estrutura de personalidade que protege a honra e a sensibilidade da energia feminina. O feminino é compaixão, memória, sentimento, emocionalidade, capacidade para o prazer e a alegria, capacidade de nutrir e proteger. O masculino é expansão mental, capacidade de contato isento de emoções. É lógica, disciplina, regida pelo tempo, respeito pelo espaço e regras institucionais. E quando integramos esses dois mundos, nos tornamos homens intuitivos e acolhedores e mulheres disciplinadas na mente e no físico, criando uma nova dança neste planeta, a dança de harmonia e paz. Amigos, amigas, que a paz do nosso Mestre esteja entre nós. É muito bom estar aqui novamente. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho.
metade do mundo são mulheres. Aliás, é um pouco mais da metade, né? E a outra metade são os filhos delas. Olha que coisa, né? As mulheres têm alma. Esse título parece absurdo, né? Parece uma brincadeira, uma provocação, mas esse título é exatamente o título que Allan Kardec deu a um artigo que ele escreveu na Revista Espírita de janeiro de 1866, 1866. As mulheres têm alma. Por que esse título? Qual é a ideia de Allan Kardec ao escrever esse título nesse artigo da Revista Espírita? É demonstrar como a doutrina espírita mostra que a igualdade da mulher não é uma concessão feita pelo homem, e sim um direito natural. Não é uma concessão dada pelo homem, dada pelo mais forte fisicamente, e sim um direito natural. Então, todo o artigo de Kardec gira em torno de mostrar isso. Mostrar como a doutrina prova, demonstra. Mas não demonstra por palavras simplesmente, não. Não demonstra por especulações, e sim por fatos. Que fatos são esses? Os ensinos trazidos pelos amigos espirituais, pelos espíritos, pelos instrutores espirituais, e o estudo que ele fez baseado nas diversas entrevistas, vamos dizer assim, dos desencarnados, os diversos depoimentos, o estado em que eles se encontravam. Allan Kardec juntou tudo e formou a ciência espírita. E é por aí que ele demonstra, a doutrina espírita demonstra, que a igualdade da mulher não é uma concessão, é um direito natural. Um direito natural. Eu uso sempre esse texto, esse artigo de Allan Kardec, em palestras que eu faço toda vez que ocorre o Dia Internacional da Mulher. Todo mês de março de cada ano. Na Casa do Caminho já fiz, em outros lugares ainda não, porque não coincide ser no mês de março. E o Dia Internacional da Mulher caiu no dia 8 de março, de cada ano. Foi instituído pelas Nações Unidas desde 1975. E esse título, essa pergunta, as mulheres têm alma, isso surgiu de onde? É bem provável, tudo indica, que a origem esteja na má ou falsa interpretação do texto bíblico de Gênesis, da Gênesis de Moisés. Porque, olha só, diz lá o texto aproximadamente o seguinte: Deus criou o homem e lhe deu um sopro de vida. Soprou nas narinas, dando um sopro de vida. Sopro, em hebraico, em grego, significa também espírito, alma. E a mulher? A mulher foi formada de uma costela de Adão. E não consta no texto bíblico que Deus deu esse sopro. E por isso, como se interpreta muito ao pé da letra os textos bíblicos, isso virou um preconceito. Inclusive esteve em deliberação num concílio na Idade Média. Concílio é uma reunião de autoridades eclesiásticas que deliberam sobre questões de religião, de doutrina, de fé e etc. Essa pergunta foi posta num concílio. E o preconceito foi rolando
E até hoje existe, por incrível que pareça. É claro que vem diminuindo. Se alastrou até os dias de hoje. E uma característica que acentuou esse preconceito é que a mulher é fisicamente inferior ao homem. Fisicamente. Fisicamente. Então, isso aí parece que aumentou. Então, aquele que detém o poder, que tem a força, detém o poder. Esse preconceito chegou ao ponto de, no século XVII, Allan Kardec cita isso no artigo dele, no século XVII houve um escritor, e eu desconfio, Allan Kardec não cita, mas eu desconfio que seja um tal de Marquês de Sade, que disse que a mulher é instrumento de prazer do homem. Definiu a mulher como um instrumento de prazer do homem. E Allan Kardec diz que essa definição é mais muçulmana do que cristã. Felizmente, graças à lei do progresso, esse preconceito vem diminuindo, mas ainda não acabou. Vem diminuindo. Kardec leu nos jornais, na época, que uma moça de 20 anos acabava de defender o bacharelado com pleno sucesso na faculdade de Montpellier. E já era o 4º diploma concedido a uma mulher. Muitos homens ficaram acabrunhados, muitos homens não gostaram, estranharam, acharam uma monstruosa anomalia, palavras de Kardec, uma monstruosa anomalia. Como pode um diploma de bacharel ser concedido a uma mulher? Como pode isso? Acontece, porém, e já era o 4º, acontece, porém, que os regulamentos que regulam a matéria não faziam menção à mulher. Não faziam menção à mulher. Então, elas não estavam impedidas, elas não estavam excluídas legalmente. E assim, depois de reconhecerem que as mulheres tinham alma, reconheceram também o seu direito à conquista aos graus de ciência. Mas ainda assim, era uma concessão. Ainda assim, uma concessão dada pelo mais forte, dada pelos homens. Como é, então, que a doutrina espírita demonstra que a igualdade da mulher não é uma concessão feita pelo homem, sim um direito natural? Aqui que está a beleza do texto de Kardec, as argumentações dele. Se vocês desejarem, eu posso colocar depois esse texto no grupo, tá? Esse artigo, para vocês lerem com calma. E eu separei aqui 5 pontos em que ele coloca essa demonstração. Como eu falei, essa demonstração é baseada não em raciocínios apenas, mas sim em fatos. Em fatos. E o resultado desses fatos em 5 pontos aqui. Primeiro ponto. As almas ou espíritos não têm sexo. Acho que todo mundo sabe disso, né? Todo mundo aqui, a gente. As almas ou espíritos não têm sexo. Ou seja, não existe espírito feminino, espírito masculino, alma feminina ou alma masculina. O que existe é o amor, entre eles, amor e simpatia, que não estão atrelados ao sexo, ao corpo físico. Não estão atrelados. Então, o amor é algo intrínseco da alma, do espírito, não é da carne. Segundo ponto, as almas ou espíritos encarnam. Encarnam, é uma lei. Se vestem temporariamente de um corpo físico, com 2 finalidades. Aliás, a finalidade única principal é atingir a perfeição. Então, nós encarnamos para contribuir
para o progresso material do mundo em que vivemos. Ao mesmo tempo, concomitantemente, o exercício das atividades que nós exercemos, isso obriga a desenvolver o avanço moral e intelectual. Quer dizer, exercendo as atividades que nós somos obrigados a desenvolver, isso auxilia o avanço intelectual e moral. Terceiro ponto, os espíritos progridem pelos trabalhos que realizam e pelas provas que devem sofrer. Trabalhos que realizam e provas que devem sofrer. Não é castigo. Emmanuel tem uma frase que eu acho belíssima. E ele diz assim: a luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito, a luta e o trabalho, como o pão material, como o alimento, como a comida é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, passando por experiências e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. A lei do progresso estabelece que cada um de nós, espírito imortal, deve progredir em tudo. Cada um de nós deve progredir em tudo, é lei, em tudo. É por isso que alternadamente nascemos ricos ou pobres, dirigentes ou dirigidos, patrão ou empregado, chefes ou subordinados, intelectuais ou operários, homens ou mulheres. E aí vem o quarto ponto, o quarto resultado, vamos dizer assim, desse estudo que a doutrina espírita fornece. Homens e mulheres têm deveres especiais. Deveres especiais. Todos os espíritos, todos nós, têm que passar por essas duas posições, homem e mulher. Homem e mulher. Todos temos que passar para realizarmos os deveres e sofrermos as provas. Sofrer aqui é passar por, experimentar, passar pelas provas inerentes a cada uma dessas posições. Posição de homem, posição de mulher. Por determinação do Criador, uma dessas posições recebeu a sagrada missão da vida corporal, isto é, de gerar corpos, a maternidade. Escolheu um deles, é Deus que escolheu, foi Deus quem escolheu. A natureza, que é Deus, fez o gênero feminino mais fraco fisicamente do que o outro gênero, porque a maternidade é compatível com a Essas são palavras textuais de Allan Kardec. A maternidade é compatível com a delicadeza das formas e a finura das sensações. Então, essa fraqueza física vem daí, dessa atividade especial, desse dever especial. E olha que coisa bonita nós somos colher no livro No Mundo Maior, escrito por André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. André Luiz, assistindo a uma palestra de um instrutor espiritual, um sábio instrutor, isso está no capítulo 11 do livro No Mundo Maior, capítulo 11, cujo título é Sexo. Olha o título, Sexo. E lá o instrutor vai dizer uma coisa muito bacana. Eu gostei muito disso. O espírito, ou seja, eu, você, nós, o espírito, em corpo masculino ou em corpo feminino,
precisa desenvolver o que ele chama de qualidades divinas. Ele chama de qualidades divinas. Agora, preste atenção nessas qualidades divinas. Elas estão em pares. E parece assim, dois polos e que se completam. Essas qualidades têm que ser desenvolvidas por cada um de nós ao longo da nossa jornada evolutiva. Quais são elas? Energia e ternura, poder e delicadeza, iniciativa e intuição, fortaleza e humildade, inteligência e sentimento, sabedoria e amor. Somente os espíritos puros possuem essas qualidades em equilíbrio e plenamente desenvolvidas. Nós temos essas qualidades em desequilíbrios, em desenvolvimento e em desequilíbrios. Só os espíritos puros têm em equilíbrio e plenamente desenvolvidas. E olha um detalhe interessante. O espírito que teve mais reencarnações, mais encarnações em corpo feminino, tem as qualidades do segundo par mais desenvolvidas do que o espírito que teve mais encarnações no outro sexo, no sexo masculino. Isso devido a quê? Provavelmente devido a essa característica especial da maternidade. Característica especial da maternidade. Quinto ponto. O espírito encarnado sofre a influência do organismo. Todos nós sofremos. Nós ainda não atingimos a perfeição. Enquanto não atingirmos a perfeição, que é perfeição relativa, não é absoluta, que continuamos progredindo. A perfeição é infinita e a perfeição absoluta é Deus. Então, nós sofremos a influência do organismo. Sofremos muito a influência do organismo. O espírito encarnado sofre a influência. O caráter do espírito se modifica em função das necessidades e exigências impostas pelo organismo. Essa influência não se apaga imediatamente quando nós voltamos para o mundo espiritual, por ocasião da morte física. Por isso, o espírito não perde imediatamente, não perde instantaneamente os gostos e os hábitos terrenos quando volta ao mundo espiritual. E essa influência se acentua pelo fato de o espírito percorrer, isso acontece, uma série de existências no mesmo sexo. Uma série de existências no mesmo sexo. Aí essa influência se acentua, o que faz conservar no espírito os gostos, as inclinações e o caráter de homem ou de mulher que ficou nele impresso. Quando o espírito reencarna, traz do mundo espiritual, traz com ele os gostos, as inclinações e o caráter que já tinha. Se ele muda de sexo, dependendo do tamanho, do grau dessa influência, o espírito poderá trazer impressos na alma os gostos, as inclinações e o caráter inerentes do sexo anterior. Isso é patente e é profundamente natural, perfeitamente natural. Allan Kardec, encerrando esse ponto, vai dizer, aí são as palavras textuais dele, ele vai dizer, assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Olha, naquela época Allan Kardec afirmava isso. Anomalias aparentes. Ou seja, tem um jeito, a forma de anormalidade, mas não é anormalidade, é aparente. Ele foi muito feliz ao escrever isso.
anomalias, isso assim se explicam certas anomalias aparentes, não são reais, porque faz parte do processo de aperfeiçoamento, de experiências do espírito. Então, hoje, o que nós conhecemos como homossexualidade, transexualidade, não é anomalia real, é aparente, e são experiências. Veja que coisa bacana, muito bacana isso que Allan Kardec, naquela época, pensar assim, já ter essa. Desse modo, então, está demonstrado que não existe diferença entre homem e mulher, a não ser na organização física. Não existe espírito feminino ou espírito masculino, alma feminina ou alma masculina, a não ser metaforicamente. Quando você diz assim, fulano tem uma alma masculina, a Leila tem uma alma masculina, é rocha. Então, é só metaforicamente. É só metaforicamente. Quis Deus que todos os homens tivessem, todos os espíritos tivessem o mesmo princípio e chegassem ao mesmo fim, que é a imperfeição. Aí está a verdadeira igualdade. As desigualdades que existem são devidas ao grau de adiantamento de cada um de nós, cada espírito, que é dado pelo uso do livre-arbítrio. É dado pelo uso do livre-arbítrio. Portanto, a igualdade da mulher, está provado, não é uma concessão feita pelo homem, é um direito natural, isto é, um direito estabelecido pelas leis sábias e perfeitas de Deus. E Allan Kardec vai dizer, dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a era da igualdade e da fraternidade. E voltando àquelas qualidades divinas daquele instrutor, vamos repetir aqui, olha, energia e ternura, poder e delicadeza, iniciativa e intuição, fortaleza e humildade, inteligência e sentimento, sabedoria e amor. Muito obrigado. Deus abençoe você.